grande privilégio. Quem estava pela manhã, por favor, levanta a mão. Bênção, a metade de vocês estava pela manhã. Hoje pela manhã eu compartilhei um breve testemunho de como eu me tornei compositor. E tu que não estavas pela manhã, depois tu pergunta para alguém aí que estava como é que foi então, tá vendo? Me tornei compositor aos meus 17 anos de idade. E os momentos de composição, eles sempre são momentos de intimidade. Os momentos de composição na minha vida, eles são momentos de testemunho. Eu não sento para escrever uma letra e depois colocar uma melodia, como a maioria dos compositores. Eu pego o meu violão e saio cantando. São momentos de visitação de Deus. E eu queria mostrar uma composição para vocês nessa noite que se chama Carreirinho, Mateus. Mas tu segura aí, não coloca ainda, só deixa na ponta da agulha aí. E para tu que foi pego de surpresa nessa noite, tu deves estar pensando, mas será que é um garçom de uma churrascaria aqui de Balneário que se converteu e veio para o culto hoje? Que a maioria das igrejas que eu entro assim, pilchado, o povo acha, realmente o pastor deve estar indo no rodízio toda semana. Com o nosso dinheiro ainda, né? Está indo tanto no rodízio que já está convertendo até os garçons. Amados, eu sou um missionário que tem um trabalho direcionado a um povo não alcançado pelo Evangelho, que é o gaúcho tradicionalista. O gaúcho do CTG, o gaúcho da tradição gaúcha, o homem dos arreios, o homem de bota e bombacha. Esse povo não está sendo alcançado pela igreja, porque para um tradicionalista, a igreja também é uma cultura. A igreja também é uma cultura para um tradicionalista. E quando ele olha para a igreja, ele muitas vezes não consegue ver o amor de Deus, porque aquilo que ele está vendo antes do amor de Deus é uma cultura, cheia de elementos. E ele compara as duas culturas e muitas vezes acaba achando que a cultura dele é mais divertida do que a nossa. Às vezes o tradicionalista olha para a igreja e diz, mas esses crentes são um bando de chato. Não pode isso, não pode aquilo, eu vou ficar aqui com a minha cultura. E historicamente, na região do sul do Brasil, nós temos uma dificuldade maior do avanço do Evangelho. Um pouco se dá pelo fato de nós ainda não termos aprendido a usar corretamente os elementos da cultura para nos comunicarmos com esse povo. O que eu tenho feito é isso, resgatado os elementos da cultura gaúcha para me comunicar com a comunidade tradicionalista e assim atingir o máximo de pessoas possível. Pastor, até que horas eu posso ir? 10h30, tá bom. 9h30, 9h30. Carreirinho significa um trilho de roça. Não sei se vocês usam essa expressão, mas eu que fui criado na roça, a gente tinha muito carreirinho para ir a alguns lugares. A senhora está balançando a cabeça, a senhora foi criada na roça também, pelo jeito. Então, um trilho apertado, um trilho de roça, era um carreirinho. E eu estava em São Paulo visitando um casal de amigos que são pastores da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. E eles me convidaram para passar o final de semana com eles na cidade de Tietê, um pouco retirado, um lugar muito bonito. E após um jantar, eu senti que a presença de Deus estava, parece que me atraindo. E eu então pedi licença após o jantar e me retirei para o quarto. E quando eu cheguei no meu quarto, parecia que todas as paredes do meu quarto haviam se transformado em telas de projeção. Não estou dizendo para você que eu tenho visões, não é isso. É uma coisa que só eu entendo como que funciona. Mas nas paredes do meu quarto, na minha imaginação, estava sendo transmitida uma peça de teatro. E naquela peça de teatro havia um palco, obviamente, com uma parede cenográfica no centro do palco e uma pequena porta muito estreita. Ao lado daquela porta havia um velhinho sentado, que guardava a entrada daquela porta. E de cada lado do palco haviam grandes armários que iam até o teto. E aqueles armários estavam cheios de malas.
E havia uma mulher que caminhava naquele palco de um lado para outro, ia até aqueles armários e comprava as malas. E cada mala que ela comprava vinha com uma corrente que era atada à sua cintura. Então ela foi até o primeiro armário, escolheu uma bonita mala, comprou-a. O vendedor veio e atou a corrente da mala à sua cintura e ela passou arrastando aquela mala para o outro lado do palco, onde estava o outro armário. Lá escolheu novamente uma mala que a sua alma desejou e aquela mala novamente foi atada à sua cintura. E assim ela passou a caminhar naquele palco de um lado ao outro, comprando todas as malas que a sua alma desejou. Ela só não se percebeu de uma coisa: quanto mais malas ela comprava, mais pesada se tornava a sua caminhada. E chegou um determinado momento que aquela mulher havia adquirido tantas malas, havia possuído tantas coisas que desejou, que não conseguia mais caminhar carregando todo aquele peso. Ela então caiu no centro daquele palco. Aquele velhinho se levantou, estava do lado da porta, veio até ela com toda a sua paciência, começou a soltar as correntes que prendiam as malas à sua cintura. Depois que soltou todas as correntes, tomou ela pela mão, ajudou a se levantar, apontou para aquela porta, estreita e apertada, e a convidou a entrar. E nesse momento eu peguei meu violão e saí cantando. Sentado à beira do caminho, um bom velhinho com seu cajado guardava uma pequena porta já desgastada e sem ferrolhos. Em suas tábuas muitas marcas de sangue, açoites, pregos, espinhos. Singela e apertada porta, sem atrativos a se notar. Que porta é essa tão machuca, mas que me cura do cansaço dessa estrada? Que porta é essa que me atrai, que me convida a deixar tudo para trás? Que porta é essa tão machucada, mas que me cura do cansaço dessa estrada? Que porta é essa que me atrai, que me convida a deixar tudo para trás? Jesus, meu carreirinho, meu cantil de água viva, pés descalços, minha trilha, minha porta, meu caminho. Jesus, meu carreirinho, meu cantil de água viva, pés descalços, minha trilha, minha porta, meu caminho. Minha porta, meu caminho. Minha porta, meu caminho. E naquela noite eu aprendi uma lição: que aquela porta estreita que a Bíblia fala era uma porta que eu nunca quis entrar, porque na minha mente aquela porta estreita era a porta do sofrimento.
Só que quando eu fui ler o texto de novo, depois de compor essa música, eu percebi que a porta estreita, a Bíblia diz que conduz para a vida. E eu fiquei pensando, mas será que assim como eu, que nunca quis entrar por essa porta estreita, achando que era a porta do sofrimento, será que existem mais pessoas que não estão querendo entrar por essa porta, porque acham que é a porta do sofrimento? E sabe o que nos assusta quando nós nos deparamos com a porta estreita, queridos? É que a Bíblia fala que são poucos os que se acertam com ela. E quando a Bíblia fala que são poucos os que se acertam com ela, ela está dizendo que para nós entrarmos pela porta estreita, nós precisamos fazer ajustes. E são os ajustes que nos assustam. Não é a porta estreita que nos assusta. O que nos assusta é que nós temos que fazer ajustes para entrarmos por ela, porque ela é a porta que conduz à vida. Então, obviamente, todos nós queremos entrar por ela, porque ela é a porta que conduz à vida. Jesus fala: procurem entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Não tenha medo de fazer os ajustes necessários. Foque na porta que conduz à vida e faça os ajustes necessários. Eu estou fazendo os meus ajustes. No início desse ano, fechei minha empresa e decidi obedecer a um chamado missionário. Eu e minha casa nos tornamos missionários em tempo integral, por obediência a um chamado. E escolhemos fazer os ajustes, é claro, ajustamos o nosso orçamento, ajustamos o nosso carro, ajustamos as compras do supermercado, ajustamos as roupas. Todos os ajustes necessários estamos fazendo para permanecer na porta e no caminho que conduz para a vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar nessa noite a respeito de intimidade com vocês, nesses minutos que nós vamos ter juntos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 10. Os versículos 38 a 42, quando fala daquele momento em que Jesus é convidado por Marta para se hospedar na sua casa. E na minha versão diz assim: indo eles de caminho, eles quem? Jesus e os seus seguidores. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Repita comigo: boa parte. Qual é a boa parte de estarmos aqui reunidos nessa noite, queridos? Qual será que é a boa parte da igreja? Qual será que é a boa parte da vida? É muito interessante nesse texto a gente perceber que Jesus está passando por um povoado. Marta fica sabendo, convida Jesus para se hospedar na sua casa, e ela tem uma irmã, Maria, e as duas eram irmãs de Lázaro. E duas irmãs que foram criadas na mesma casa, sob os mesmos princípios e valores, sob a mesma cultura, sob o mesmo contexto socioeconômico, naquele encontro com Jesus, tomam decisões e fazem escolhas completamente diferentes. E uma delas, Jesus fala que escolheu a boa parte. Marta, talvez,
com o seu espírito empreendedor, talvez Marta com o seu espírito de liderança, quando ouviu falar que Jesus estava passando, pensou logo num evento. Se Jesus está passando por aqui, vamos fazer um evento, vamos trazê-lo aqui, afinal de contas Jesus era muito famoso, multidões afluíam para encontrar com Jesus, e agora Jesus está passando tão perto da casa dela, e ela acostumada a dar jantares, acostumada a fazer eventos de todo tipo, de todo tamanho, pensou logo, claro, eu vou convidar meus amigos, eu vou fazer um excelente cardápio, e vou trazer todos aqui, eu vou trocar as cortinas, eu vou preparar uns drinks. E ela fez a lista de compras, fez a lista de convidados. E sua irmã Maria certamente estava junto com ela. Mas talvez Maria tenha pensado diferente. Talvez Maria não tivesse um espírito tão empreendedor, talvez Maria não tivesse um espírito de tanta liderança, mas talvez Maria tivesse uma sensibilidade que foi capaz de fazê-la perceber, diferente de sua irmã, que se era mesmo Jesus, aquele Jesus que estava ressuscitando os mortos, aquele Jesus que estava curando os cegos, aquele Jesus que estava purificando os leprosos, se é esse Jesus que está passando por aqui, eu preciso conhecê-lo. Então Jesus vem à casa de Marta e Maria, e Marta vai trabalhar. Marta vai fazer todo o serviço que ela mesma havia planejado, mas sua irmã Maria foi para outro lado e quedou-se aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Então Marta se cansa e se irrita. E você sabe por que Marta se cansa e se irrita? E por que a gente se cansa e se irrita, muitas vezes na igreja, fazendo coisas para o Senhor, fazendo coisas para os irmãos, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, nós nos cansamos, nos irritamos. Marta se irritou porque ela colocou o serviço antes da intimidade. E quando Jesus vai responder para ela, ele não fala que ela está errada. Ele não fala, Marta, tu estás errada em estar trabalhando, o certo seria tu não estar trabalhando e estar aqui aos meus pés, assim como está tua irmã. Jesus não fala que ela está errada. Ele só fala, Marta, você não está sabendo fazer boas escolhas. Por isso mesmo que você esteja fazendo uma coisa certa, uma coisa que está servindo as pessoas, mesmo que você esteja fazendo uma coisa certa, você vai se irritar por colocar o serviço antes da intimidade. Nós não podemos pretender servir a um Deus a quem não conhecemos. Sabe por que muitas vezes nós nos irritamos no culto, quando alguém levanta na nossa frente, quando alguém tem um bebê chorando atrás de nós, quando alguém está no celular ao nosso lado, ao invés de estar prestando atenção na mensagem, isso nos irrita porque nós não temos intimidade suficiente para passar por cima dessas coisas, em detrimento da comunhão. Nós estamos colocando o serviço antes da intimidade, e se o serviço falhar, falha toda a igreja. Se o louvor não estiver bem ungido naquela noite, não venho mais. Se o pastor colocar mais uma programação na semana, não dá mais. Essa igreja não. Mas a intimidade, queridos, é a boa parte da igreja. A intimidade é a boa parte do culto. A intimidade é a boa parte da caminhada com Deus. Paulo afirma isso lá em Filipenses, no capítulo 3. Ele fala que tudo aquilo que ele considerava que tinha como bom, como excelente, lá fora da igreja, antes de conhecer a Cristo, se alguém pudesse se vangloriar daquilo que era lá fora, era ele. Se alguém pode se vangloriar agora por aquilo que fez pela igreja, por aquilo que está fazendo pelo Senhor, é ele. Mas ele diz, meus irmãos, tudo isso para mim é lixo, para não usar outro termo aqui. Diante da sublimidade, da possibilidade de conhecer a Ele. E é para lá que a minha vida está indo, para o conhecer.
Então esqueço das coisas que para trás ficam. Esqueço-me de tudo que para trás fica e prossigo para o alvo. A soberana vocação em Cristo Jesus para o conhecer. Conhecer ao Senhor é a boa parte da nossa caminhada com Deus aqui. Conhecer a Ele, ter intimidade com Ele, é o que vai nos livrar da irritação, vai nos livrar das decepções, vai nos livrar das mazelas e vai nos permitir um pouquinho de alívio, quem sabe, na agenda do pastor, porque a nossa falta de intimidade está sobrecarregando os pastores da igreja. A nossa falta de intimidade com o Senhor está sobrecarregando a liderança da igreja com picuinhas, com coisas pequenas. Eu quero encerrar os meus 20 minutos que me restam falando a respeito de uma história de intimidade. Intimidade que eu aprendi em casa com os meus pais. Meus pais partiram com o Senhor em 2015. Meu pai em março, minha mãe em dezembro do mesmo ano. Eu nasci na Serra Gaúcha, na cidade de Gramado, no dia 4 de junho de 1976, tenho 42 anos. Sou o 7º filho, o caçula, a rapa do tacho. Mas quando foram rapar o tacho, pegaram bem a graxinha que tinha na borda. Sabe aquela graxinha que fica na bordinha do tacho, que até é ruim de lavar, até tu lava, e sempre fica aquela graxinha na borda. Saiu essa coisinha linda aqui. E com 3 meses de idade eu tive uma febre muito alta. Minha mãe me medicou em casa mesmo. Esperou alguns dias, a febre não baixou. Ela então me levou ao hospital no centro da cidade de Gramado. Lá fui medicado novamente para aquela febre, enviado para casa. E a febre novamente não baixou. E aquela febre não baixou durante 5 meses. E durante 5 meses eu só tive febre, vômitos e convulsões. De volta ao hospital, em constantes consultas e atendimentos de emergência, conseguiram identificar que eu tinha uma bactéria no estômago que estava causando aquela febre. Uma infecção no estômago. Então testaram todos os medicamentos e todos os tratamentos que havia na época e nada surtia efeito contra aquela infecção. E durante 5 meses eu não cresci nem ganhei peso. Eu era um bebê de 8 meses de idade que tinha o mesmo peso e o mesmo tamanho de um bebê de 3 meses. E aquela infecção estava consumindo a minha vida, consumindo a vida de meus pais, que durante 5 meses não dormiram. Ao final daqueles 5 meses, minha mãe se levanta de madrugada com o coração muito angustiado, vai até o berço, volta até o quarto, acorda o meu pai e diz: Sadi, Gesiel não está bem, vamos ao hospital. Meu coração está muito angustiado, tem alguma coisa errada. Foram os 2 comigo até o hospital, 4 quilômetros da nossa casa, a pé, nossa família era muito humilde. Chegando no hospital, o médico que estava de plantão era o meu pediatra, que conhecia o meu caso. E não só ele conhecia o meu caso, mas todos os funcionários do Hospital São Miguel e Almas, no centro de Gramado, me conheciam. De tantas vezes que eu havia estado lá, e de tanto sofrimento que aquele bebê enfrentava. Quando chegou comigo na emergência, a minha mãe me entregou ao médico, o médico me levou para dentro do setor de emergência, mediu os meus sinais vitais, e depois de alguns segundos ele volta até onde minha mãe estava e diz: Mãe, infelizmente, seu filho já chegou morto ao hospital. Mas minha mãe era uma daquelas senhorinhas de coque no cabelo e saia comprida. Vocês conhecem as irmãs do coque? Minha mãe era uma irmã do coque. Minha mãe era uma crente que, quando dobrava os seus joelhos e começava a orar, os céus se abriam sobre a nossa cabeça.
E naqueles 5 meses de febre, vômito e convulsões, eu fui ninado nos cânticos espirituais de minha mãe. Ela cantava para mim a madrugada inteira, tentando amenizar o meu sofrimento. E ela cantava assim para mim: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Meus pais tinham uma característica muito interessante: eles eram plantadores de igreja. E os meus pais eram sempre enviados para as localidades onde ninguém queria ir. Eles abriam estrada onde não havia caminho ainda, onde o homem não havia chegado ainda. Era muito interessante o trabalho deles. Meu pai atendia uma localidade, um ponto de pregação, como a igreja chamava na época, que ficava 3 dias a cavalo da nossa casa. Então ele cavalgava um dia, dormia sobre os pelegos, cavalgava o segundo dia, dormia sobre os pelegos, cavalgava o terceiro dia e chegava para ministrar um culto com os irmãos, para 3, 4 pessoas que estavam se convertendo naquela localidade. 3 dias depois, ele estava de volta em casa. Depois a igreja transferiu eles para um lugar bem perto de casa e dava para levar a família junto, porque na outra localidade não podia levar a família porque nós tínhamos um cavalo só. Agora a igreja transferiu eles para pertinho de casa, dava para levar os filhos todos juntos, eles ficavam tão alegres. Eram só 6 horas caminhando. Então eles almoçavam e saíam depois do almoço para caminhar aquelas 6 horas, chegar até a igreja, ministrar o culto com os irmãos, e depois voltavam mais 6 horas caminhando sob a luz da lua e das estrelas. E sabe como que eles faziam isso? Sabe como que eles faziam as 6 horas para ir, 6 horas para voltar? Louvando ao Senhor. Eram 12 horas de louvor em cada noite de culto, queridos. E você sabe o que são 12 horas de louvor em cada noite de culto? São 12 horas de intimidade com o Senhor. Talvez hoje a caminhada missionária, para mim, não me assusta, porque eu fui ninado nesses testemunhos dos meus pais. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que, se está chovendo, a gente não vem no culto. Se está muito frio, a gente não vem no culto. Se tem jogo do nosso time, a gente não vem no culto. E depois a gente questiona Deus, que a gente não sabe o que está acontecendo, Senhor, com a minha vida. Parece que na minha vida nada acontece, Senhor. Eu sei que você, talvez, no estilo de vida moderna que nós vivemos, eu e você não consigamos dar 12 horas de louvor ao nosso Deus. Mas será que Deus pode ouvir a sua voz 5 minutos? Será que pela manhã, como foi falado aqui, pela manhã, antes do seu dia começar e a sua agenda engolir você, você pode dar 5 minutos ao Senhor para dizer a Ele que você o ama, que a sua vida está nas mãos dEle e que você sabe que sem Ele você não pode fazer nada. Eles faziam aquelas 12 horas cantando assim: então minha alma canta, oh
és tão grande, Senhor. Grandioso és tu. Sabe o que acontecia quando, a cada noite, ao invés de se lamentarem pelo frio, ao invés de se lamentarem porque nem todos os filhos tinham calçado para usar, ao invés de se lamentarem da distância e a igreja não forneceu um carro para eles, ao invés de se lamentarem e louvarem ao Senhor em todo o tempo, sabe o que acontecia? Meus pais eram semi-analfabetos, mas eles tinham uma intimidade com Deus, que cada vez que eles estendiam as suas mãos e começavam a orar, o céu se abria. Porque mesmo sem ter muito conhecimento, eles logo cedo aprenderam o caminho da intimidade, o caminho da boa parte. Eles logo cedo entenderam que o serviço não vem antes da intimidade, a intimidade vem antes do serviço. Meu pai foi chamado para orar por um caçador que havia atirado num ouriço, e o ouriço caiu sobre ele e cravou os espinhos naquele homem. E os espinhos então caminham por dentro do corpo, tentando sair, e chegaram aos órgãos vitais, o homem estava para morrer. Chamaram um missionário. Naquelas localidades não tinha médico, não tinha hospital, não tinha delegacia, nem estrada não tinha. Tudo era resolvido na intimidade. Tudo era resolvido na intimidade. Chamaram um missionário. Foi lá meu pai, na sua simplicidade. Encontrou um homem deitado no chão da sala da casa, já devidamente enfaixotado. E do lado de fora da casa, a cova aberta. Mas o homem não estava morto, a família estava adiantando os trabalhos. O homem, já com as mãozinhas posicionadas e os olhos fechados, respirava muito lentamente. A família o deixou ali para morrer, porque ele não suportaria uma viagem até o hospital mais próximo. Então não tinha o que fazer. Chamaram um missionário para dar a bênção. Como é que chama, pastor? Extrema-unção. O pai se ajoelhou ao lado dele, estendeu a mão sobre ele e começou a orar. E nessa hora que ele começou a orar, nas suas palavras simples, no seu jeito simples de ver a vida, sua voz ecoou pelo caminho da intimidade, e os espinhos saltaram do corpo daquele homem. Ele ficou completamente curado, e com aquele milagre se converteu toda a comunidade. Minha mãe foi chamada para orar por uma menina de 12 anos que havia falecido, filha única de um casal de agricultores, numa localidade tão distante, tão remota, que a família não tinha consciência de fazer um caixão para o corpo da menina. Colocaram o corpo dela sobre a mesa da cozinha, e ali ela estava sendo velada. A mãe foi até a localidade para orar pelos familiares enlutados. Chegou até a pequena casa de pau e barro trançado, de capim feito telhado e chão batido. Conhecem essas casinhas? As paredes são de madeira e barro trançado. O telhado é de capim Santa Fé e o chão é de terra batida, chão batido. A mãe entrou na casa e diz que quando entrou na casa, ouviu uma voz que lhe disse: ore. E aquele que conhece o caminho da intimidade, ele consegue reconhecer a voz do Senhor. No serviço você não consegue ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque tem tanto barulho lá. Tem tanta bateção de panela, liquidificador, vassoura, computador, impressora, rádio, TV, tudo ligado ao mesmo tempo. É tanto barulho no serviço que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus na intimidade.
Então, quando você está no caminho do serviço, você tem que tomar decisões em meio a todo esse barulho. E aí muitas vezes nossa vida começa a ir por caminhos que nós não queremos que ela fosse. Não gostaríamos que a nossa vida estivesse dando aqueles resultados, mas nós tivemos que fazer escolhas em meio a todo aquele barulho. E a gente fez o melhor que pôde fazer. Ela então entrou na casa, olhou para os familiares, pediu licença a eles e tomou o corpo da menina em seus braços. Se ajoelhou no chão batido da casa, em frente ao fogão a lenha, e começou a fazer a única coisa que sabia fazer: orar. É a reação de quem conhece o caminho da intimidade. Quando você conhece o caminho da intimidade, você faz escolhas assertivas segundo a direção do Espírito de Deus. E por mais que as pessoas achem que aquilo é loucura, você sabe exatamente o que está fazendo. E quando eu lembro desse testemunho, ela me disse: filho, quando eu tomei o corpo da menina nos meus braços, ele estava duro e gelado. E eu sempre lembro desse cântico aqui: algemado por um peso, oh, quão triste andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ela ficou ajoelhada frente ao fogão a lenha, orando com o corpo da menina em seus braços, até que ela ouviu. E a menina ressuscitou. Aleluia. Esse é o seu Deus, querido. Esse é o seu Deus. Eu viajei ontem do Rio Grande até aqui durante 7 horas para nessa noite te dizer uma coisa muito simples: seu Deus não mudou. Quem mudou foi você. Você mudou. Depois de um tempo você passou a fazer escolhas diferentes. E depois de um tempo fazendo escolhas diferentes, a gente já não ora mais como orava. E depois de um tempo fazendo escolhas diferentes e obtendo resultados que muitas vezes a gente não gostaria de estar obtendo, a gente vai esfriando e a gente não canta mais. A gente não louva mais como louvava. E agora parece que Deus está tão distante. Mas Ele não saiu do lugar, porque de eternidade em eternidade Ele está na sua habitação e não sai do lugar. Mas depois de um tempo fazendo escolhas diferentes, os nossos passos começam a caminhar em outra direção. E aquilo que aqui era só um pequeno ângulo de divergência, lá na frente nos coloca a quilômetros de distância da intimidade. Então volte. Volte de onde você está para o lugar onde você não deveria ter saído. O lugar da intimidade. Aquele lugar onde você e Deus tinham os momentos mais lindos que você se lembra. Quando a minha mãe ouviu do médico que eu estava morto, ela disse ao médico: então, dá-me aqui o menino. Dá-me aqui o menino porque eu quero orar.
Ah, queridos, aquele que conhece o caminho da intimidade, aquele que escolhe a intimidade, não aceita os diagnósticos negativos da vida. Aquele que conhece o caminho da intimidade, aquele que escolhe a intimidade, não aceita os diagnósticos negativos da vida antes de consultar aquele que tem a última palavra. Eu e você estamos recebendo, talvez diariamente, diagnósticos negativos. São pessoas, são situações que querem massacrar os seus sonhos, os seus projetos. São diagnósticos de enfermidade. Mas aquele que conhece a intimidade do seu Deus, entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E não aceitam nenhum diagnóstico antes de consultar aquele que tem a última palavra. Ela se retirou para um corredor do hospital e orou ao Senhor e disse: Pai, Tu me destes esse guri, mas ele é Teu, Senhor. Se Tu não tem mais um propósito com a vida do Gesiel, pode levar, ele é Teu. Mas se Tu ainda tens um propósito com a vida desse guri, eu te peço, cura ele, e eu consagro ele a Ti, Senhor. Eu acho que Deus falou com ela. Eu tenho uma leve desconfiança de que Deus falou com minha mãe. Ela então se volta para o médico e diz: Doutor, o senhor se enganou. Meu filho não está morto, porque Deus me disse que tem um propósito para com a vida dele. O médico deu as costas para minha mãe e continuou fazendo tudo aquilo que estava fazendo, atendendo as outras emergências. Ele já havia visto aquela cena, talvez centenas de vezes. Uma mãe com um filho morto em seus braços dizendo: Doutor, meu filho não está morto, meu filho não está morto. Mas aquela irmã do coque tinha uma paz no semblante e um sorriso nos lábios. E ela então falou pela segunda vez: Doutor, o senhor se enganou. Meu filho não está morto, porque eu já entreguei ele na mão do meu Deus. E agora eu entrego ele nas suas mãos. E o senhor faça por ele tudo que a medicina pode fazer. O médico, impactado com as palavras de minha mãe, um tanto quanto irritado com a sua insistência, pega o seu estetoscópio, coloca em seus ouvidos, aproxima-se dela que estava comigo em seus braços e apoia novamente o estetoscópio sobre o meu peito. E dessa vez ele ouviu isso aqui, ó. Era o meu coração batendo. Vamos nos colocar de pé. Meu coração voltou a bater há 42 anos atrás. O seu coração pode voltar a bater essa noite. Eu não sei o que foi que na sua vida fez você perder aquela alegria. Eu não sei o que foi na sua vida que você considerou que morreu e não tem mais solução. Eu sei de uma coisa: Jesus pode transformar toda e qualquer circunstância. Ele me devolveu a vida, Ele me devolveu o fôlego de vida. Ele pode devolver o fôlego de vida a você nessa noite. Se você quer, nessa noite, sair daqui sem esse peso, sem essa tristeza, sem esse diagnóstico que você já havia aceitado, se você tem alguma coisa que na sua vida tem que ressuscitar nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, nesse lugar isso vai acontecer. E eu quero orar por você nessa noite, para que o mesmo Espírito que me visitou naquela madrugada no hospital e soprou o fôlego de novo em minha vida, sopre sobre você nesse lugar nessa noite. Se você precisa de uma oração e quer deixar aqui nessa noite isso que você já considerava que na sua vida estava morto, venha à frente, nós vamos orar por você. Pastor Yuri, me ajuda aqui. Me ajuda aqui.
perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga ao Senhor, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Queridos, olhem aqui para mim um pouquinho. Sabe por que muitas vezes é tão difícil de abrir espaço na nossa agenda para ter intimidade com o Senhor? E o pastor, quando abriu o culto, ele fez esse desafio a nós percebermos que há algo mais profundo para conhecermos a cada dia. E sabe por que muitas vezes é difícil de nós encontrarmos tempo e mexer na nossa agenda para ter intimidade com o Senhor? Porque nós estamos fazendo coisas certas. É como se você tivesse que pegar a BR-101 para ir a Porto Alegre. É como se Deus tivesse dado a você um propósito de vida. Um dia Deus chegou para você e te revelou um propósito, e Ele disse: meu filho, minha filha, meu propósito para você é que você chegue a Porto Alegre. Então eu vou lhe dar a capacidade, eu vou transformar você num excelente motorista, numa excelente motorista, e mais do que isso, eu vou te dar as condições, a estrutura para que você chegue a Porto Alegre. Eu vou te dar o melhor carro que existe, com os melhores pneus, com a melhor estrutura, e você agora vai chegar ao seu propósito que eu estabeleci para a sua vida, que é chegar a Porto Alegre pela BR-101. E quando você sai aqui em direção à BR-101, você está tão deslumbrado com aquilo que Deus está fazendo. Você está tão deslumbrado com a estrutura que Deus colocou à sua disposição. Você está tão deslumbrado, você nunca achou, vindo de uma família tão pobre, vindo de uma origem tão humilde, você nunca achou que chegaria a uma posição tão elevada como essa. E nesse momento você perde o foco. Você perde o foco daquilo que está fazendo, e quando você vai acessar a BR-101, ao invés de pegar o sentido balneário Porto Alegre, você pega o sentido balneário Natal, Rio Grande do Norte. E agora eu te pergunto, você está na estrada certa? Sim, você está na estrada certa. Você está na 101. E você está fazendo a coisa certa, que é guiar o seu carro. Sim, você está fazendo a coisa certa. Você está na estrada certa, fazendo a coisa certa. O que está errado então? O sentido que você está indo é totalmente contrário ao propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E nessa hora, quanto melhor motorista você for, pior para você. Então não basta você fazer a coisa certa, você precisa saber fazer boas escolhas. Você precisa direcionar a coisa certa que você está fazendo com a motivação certa agora.
E fazer a coisa certa com a motivação certa vai livrar você do estresse que está quase matando você naquilo que você está fazendo e que está fazendo certo. Então como é que nós podemos fazer coisas certas e que nos levam à depressão? Como é que nós podemos fazer coisas certas e estamos tão cansados que a vida parece que já não tem mais sentido para nós? Mas estamos fazendo coisas certas, estamos levantando cedo e dormindo tarde para trazer sustento para a nossa família, estamos fazendo um curso a mais, uma graduação a mais, com motivações corretas, com propósitos corretos. Mas nós estamos cansados, estamos frustrados, estamos sobrecarregados. Por que fazendo coisas certas? Porque nós não estamos sabendo fazer boas escolhas. Não estamos colocando toda essa força, toda essa estrutura e toda essa capacidade que Deus nos deu, direcionado ao propósito que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. E a minha oração nessa noite é para que você direcione a sua vida para o propósito que Deus estabeleceu. Para que você não chegue lá no final, um dia, lá no final, e depois de ter feito tudo certo, você descubra que chegou no lugar errado. Nós corremos o risco de chegar no lugar errado, fazendo tudo certo. E aí sabe o que Deus faz? Deus manda um anjo para furar o nosso pneu. Aí o nosso pneu estoura e a gente acha que é o capeta. Justo agora que eu estou quase chegando em Porto Alegre, veio o capeta furar o meu pneu. E a gente é obrigado a estacionar, porque aquele pneu furou e a gente não consegue andar com aquele pneu furado. E aí a gente se queixa diante de Deus que as coisas não estão funcionando, Senhor. O Senhor veio, o Senhor me mandou para esse lugar, mas as coisas não estão funcionando. Eu estou aqui, mas as pessoas não estão se convertendo. Eu estou aqui, Deus, mas os meus negócios, meu faturamento não aumenta. Meus filhos não querem ir comigo na igreja. Esse negócio está embaçado, não anda, não se resolve. Mas é justamente aquele pneu furado que faz você estacionar, faz você parar por alguns segundos, por algumas horas, por alguns dias, que vai permitir que você comece a observar as placas de sinalização que estão na estrada. E talvez observando bem as placas de sinalização, você vai ver uma placa que diz Natal a 50 quilômetros. E você vai se dar conta que andou tanto tempo fazendo a coisa certa na direção errada. E não fosse esse pneu furado, você não iria se dar conta de que tem que voltar, que é para o outro lado, fazendo as mesmas coisas, mas agora na direção certa, na direção do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Aleluia. E é lá que você vai encontrar felicidade, fazendo as mesmas coisas, mas agora com a motivação certa. Por que nós cansamos no casamento, fazendo as coisas boas, nós cansamos? Porque perdemos a intimidade e nos tornamos trabalhadores dentro de casa. A mulher passa a trabalhar para o marido e o marido sai de casa para trabalhar para a esposa. E esquecem da verdadeira motivação pelo qual se uniram um dia, o amor que brilhou um no olho do outro. Naquele dia, naquela tarde, aquele brilho no olho. O serviço faz com que a gente se esqueça daquele brilho no olho. E depois de tanto tempo fazendo tanta coisa certa, aquilo não serve mais. Não dá mais, não consigo mais olhar para a cara dessa pessoa. Então pare de trabalhar para o seu marido. E pare de trabalhar para a sua família. E comece a abençoar a sua casa. Comece a abençoar a sua casa fazendo as coisas que você sempre faz, mas agora faça com a motivação correta. Pegue aquela motivação lá do início e coloque sobre tudo isso que você está fazendo. Agora você sai de casa cedo e talvez volte um pouco tarde, mas faça isso para abençoar a sua casa. E quando você chegar em casa cansado, você não vai chegar mal-humorado, você vai chegar com o coração agradecido de quem saiu de casa e fez tudo certo para abençoar a sua casa. E você vai chegar em casa com o coração agradecido e dizer: Senhor, obrigado porque consegui voltar para casa para estar com a minha família. Do contrário, você vai preferir não voltar para casa. Do contrário, você vai começar a preferir a dormir lá no trabalho.
do que voltar para casa e encarar a sua família. Então volte, 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 busque aquela motivação que fez você começar tudo isso que você está fazendo. Um dia você teve uma motivação para começar tudo isso e essa motivação era boa. Volte, busque aquele sentimento que fez você começar tudo isso que hoje está matando você de cansado. Volte, busque aquele sentimento genuíno que fez você abrir essa empresa, que fez você começar esse negócio, que hoje você já não sabe nem por que está metido nisso, mas um dia você teve uma motivação genuína para fazer isso. Volte e busque aquela motivação, alinhe sua vida de novo, alinhe suas escolhas, alinhe suas prioridades, e você vai conseguir viver a boa parte da vida. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar e depois vamos cantar junto com o pastor Yuri. Pai, nessa noite, aqui está a tua igreja, Senhor. Aquilo que tu colocou no meu coração para entregar foi entregue. E agora eu te peço que aquele espírito que soprou sobre a minha vida naquela madrugada lá no hospital, e soprou de novo o fôlego de vida em meus pulmões, sopra sobre cada pessoa que está nesse lugar clamando por algo que precisa ser ressuscitado na sua vida. Teu Espírito Santo sopre sobre nós nessa noite, nesse lugar, e restaure todas as coisas ao seu devido lugar. Todas as motivações sejam alinhadas, todos os pensamentos sejam purificados de toda má consciência, para que os teus filhos encontrem a boa parte em todas as esferas da sua vida. Encontrem a boa parte no casamento, encontrem a boa parte no trabalho, encontrem a boa parte nos ministérios, encontrem a boa parte naquilo que estão se capacitando. E os teus filhos frutifiquem, Senhor. Frutifiquem na igreja, frutifiquem no trabalho, frutifiquem em casa, frutifiquem na faculdade. Essa é a minha oração, Pai. A obra é tua, a igreja é tua, nossa vida a ti pertence. Faz a obra, Senhor. É tu que fazes. Faz a obra, em nome de Jesus. Amém. Se não for pra te servir, deixa aqui. Se eu quero